Olá, aluno, olá, aluna. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa matéria de Administração de Recursos Materiais e Patrimônio, aula número 1, com o professor André Moraes. Então, o que falaremos hoje, pessoal? Hoje abordaremos o tema estratégia de estoque, certo? Então, vamos ver algumas das características da importância do estoque, dos modos como eles podem ser formados. Então vamos lá. Primeiro, vamos ter em mente que ao final da aula é importante que vocês adquiram essas competências. Primeiro, reconhecer a importância da gestão de estoque para a competitividade da empresa. Segundo, planejar o lote econômico das compras. Em terceiro lugar, definir as melhores estratégias para problemas de gestão de estoque. Então, é muito importante que, ao final da aula, vocês tenham a possibilidade de ter adquirido esses conhecimentos. Claro que, se for necessário, vocês podem revisar, assistir mais de uma vez a aula, anotar. É muito importante que abram o caderno, vão anotando, vão colocando suas dúvidas no caderno, né? Temos à disposição o protocolo que vocês podem fazer questionamentos, a gente está à disposição, tá bom? Então, na nossa parte introdutória, é importante a gente fazer a relação entre a gestão de estoque e a competitividade de uma empresa. Preste atenção um pouco aqui. Olha, é muito importante para o sucesso de uma empresa que ela saiba gerenciar os seus estoques. Vejam, se uma empresa possui um estoque muito alto e esse estoque não tem uma saída rápida, não é muito utilizado, o que acontece? Parte dos recursos financeiros daquela empresa estão parados naqueles estoques. Portanto, é muito relevante que a empresa saiba o quanto de estoque é necessário, sem comprar em excesso, muito em excesso. E também a gente vai ver que em determinadas análises, sistemas que organizam os estoques, haja um determinado tipo de estoque de reserva para uma eventual algum eventual problema que possa acontecer no suprimento desses estoques, né? Pensem no caso da pandemia. As empresas que não tinham nenhum estoque durante a pandemia, durante o lockdown, sofreram muito, não conseguiram produzir os seus produtos, né? Então é muito importante a gente ter essa noção. Uma empresa competitiva é uma empresa que consegue gerir bem os seus estoques. Na gestão da manutenção de estoques, então, portanto, a gestão dos custos e a velocidade do atendimento às demandas. Então, se de um lado nós temos a questão do custo, nós temos também, do outro lado, a questão de suprir essas demandas. É importante que a empresa consiga suprir mais rapidamente essas demandas, porque às vezes ocorre uma alta da demanda por aquele produto, mas é uma alta decorrente de uma determinada situação que irá passar. Exemplo, caso da Covid, se houver um aumento muito expressivo da solicitação de máscaras para serem usadas, se a empresa não conseguir suprir aquela demanda por máscaras e passar a pandemia, ela perdeu uma oportunidade de receita. Então, é muito importante isso. Dúvidas também, quando a gente fala da gestão de estoques, podem ocorrer dúvidas com relação à frequência na aquisição de estoques e manutenção dos níveis de estoques. O quão frequente eu preciso comprar
de estoque de suprimentos para eu fabricar aquele determinado produto. E quando eu farei, né? Quando eu farei essa reposição? Qual nível de estoque? Quando já estiver terminando, qual grau, qual nível eu faço essa reposição? Então é importante termos isso em mente também. Vamos lá? Aqui é importante termos na nossa cabeça a definição. Eu já falei previamente um pouquinho para vocês, né, da importância, mas vamos ressaltá-la aqui mais uma vez. Então, a definição e a importância do estoque e a sua gestão. O que são estoques, pessoal? Estoques são acumulações de matérias-primas, de suprimentos, de componentes, materiais em processo e produtos acabados. E o que eles correspondem? Eles correspondem a um ativo atual, oferecendo retorno sobre o capital investido. Foi investido dinheiro na aquisição desses estoques, então eles possuem um valor. Como eu falei para vocês, se houver um excesso de estoque, há um dinheiro lá parado, sem usar, o que não é bom para a empresa, porque esse dinheiro não está rendendo. Então, os estoques eles são formados em diversos pontos da rede de suprimento, ou seja, das redes que vão, da linha de produção, que vão gerar, vão produzir aquele produto daquela empresa. Os estoques, segundo essa definição, os estoques normalmente se localizam em lugares como armazéns, pátios, chão de fábrica, equipamentos de transporte e depósitos de redes de varejo. As diferentes modalidades de estoque. Então, anotem aí. Primeiro, estoque em trânsito. O que significa estoque em trânsito? Ele representa a quantidade normalmente em percurso entre instalações ou pedidos ainda não recebidos, ou seja, em trânsito entre elos da rede de suprimentos, de um ponto ao outro. O estoque ainda não está sendo utilizado. Ele está, por isso que é em trânsito, ele está se deslocando de um ponto a outro da rede de suprimentos. E o estoque especulativo? O que seria o estoque especulativo? São as matérias-primas adquiridas, tanto para a especulação quanto para o suprimento das necessidades operacionais, compradas antes do necessário para proteger uma operação ou para aproveitar um desconto especial. Então, paremos aqui um pouco para analisar esse conceito de estoque especulativo. Vejam, às vezes a empresa ela tem a oportunidade de comprar aquele suprimento por um preço muito bom. Mesmo que a empresa não esteja necessitando daquela quantidade para fabricar os seus produtos. Então ela vai comprar a mais, porque o preço está bom, e vai guardar. Outro, isso é em razão de algum tipo de desconto especial. Há também, para a empresa, a possibilidade de não só comprar aquele produto porque o preço está bom e ela tirar um lucro maior, mas também porque para se proteger contra algum evento não previsto, né? Eu já dei aqui o exemplo para vocês da pandemia. Ninguém estava pensando que eu fosse ocorrer uma pandemia, mas ela ocorreu. E as empresas que não tinham estoque e não receberam mais aqueles produtos para suas linhas de montagem, elas não conseguiram mais produzir os seus bens. Então, às vezes, a empresa ela pensa o seguinte: olha, eu vou adquirir um bem, um suprimento maior, eu formo um estoque, e pode acontecer algum tipo de evento inesperado que me faça necessitar daqueles suprimentos, certo? Estoque regular ou cíclico. O que significa estoque regular ou cíclico?
Ele é necessário para suprir a demanda média durante o tempo transcorrido entre reabastecimentos. Ou seja, o estoque base médio equivale à metade do tamanho do pedido de compra. Então, é um estoque que ele vai ser intermediário daquela compra do estoque total por uma compra de um estoque menor, regular, para que se houver algum tipo de problema, de atraso, eu tenha esse estoque para ser usado. O estoque de segurança. O estoque de segurança, ele é mantido em um sistema logístico para proteção contra a incerteza na demanda e no ciclo de atividades. Então, atuando como um pulmão para lidar com a variabilidade na demanda e nos prazos de reposição. É aquele estoque que eu já falei para vocês, aquele estoque com a finalidade de proteger a empresa contra algum evento que cause alguma deficiência no suprimento daquela matéria-prima. E se a empresa não estiver protegida, não tiver um estoque mínimo de segurança, isso pode ocorrer que em algumas situações ela tem que parar a sua linha de produção. Ela não tem estoque. Imagine o prejuízo que aquela empresa não teria, certo? Estoque obsoleto. O que significa um estoque obsoleto? São itens que estão fora do período de validade ou não têm demanda recente, que se deterioraram, ficando ultrapassados ou sendo perdidos, roubados durante um armazenamento prolongado. Então, são suprimentos que não têm mais utilidade, estão lá parados, né? Sem um valor de uso relevante. Então, ou a empresa deixa eles lá parados, ou ela tenta vendê-los, tentar descartá-los, etc. Vamos, portanto, para a estratégia de estoque. Né? Os estoques estão localizados em todos os níveis do canal de suprimentos. Essa é a definição do Barlow, né? Por quê? Porque pense numa grande rede de produção de uma empresa, de um determinado produto. Imagine você produzir um carro. A quantidade de peças que você precisa ter para produzir aquele carro. Então, em cada fase de produção daquele carro, você vai ter que ter, segundo algumas teorias, um determinado estoque daquelas peças para produzir aquele carro. Gerenciamento de estoques. Então, eles trabalham com uma variedade de problemas que precisam de uma diversidade muito grande de métodos para enfrentar esses problemas. Então, não é simples, é algo complexo. Imagine na situação do computador, do celular, do carro, todas essas diversas matérias-primas que vão ser utilizadas para a confecção desse único bem, o quão complexo precisa ser a rede de estoques ou a forma com a qual aquele produto é fabricado. O gerenciamento pelo método Just in Time, que é uma nova visão que foi dada para a questão do estoque, né? Just in Time, aquele método que surgiu no Japão pela Toyota, né? Que nós vamos aqui falar um pouquinho. Nesse Just in Time, a ideia é não ter estoques. Para quê? Porque estoques é, como eu falei para vocês, dinheiro parado. Estoque significa ineficiência. E esse modelo busca a plena eficiência, a maximização da eficiência. Portanto, como que eles pensaram esse modelo do just in time? Just in time é agora, na hora exata, eu vou utilizar aquele suprimento para fabricar aquele produto que eu preciso. Portanto, a necessidade daquele suprimento só surge a partir do surgimento da demanda por aquele produto.
Ou seja, eu não acumulo o estoque antes, não acumulo os suprimentos antes. Só vou pensar no suprimento a partir do momento que surge a demanda por aquele suprimento. Então, nesse modelo, se opera com estoques mínimos. Busca-se operar com o mínimo de estoques possíveis. Ocorre, portanto, uma diminuição na variabilidade da demanda e também do ciclo de reposição daquele suprimento. Tudo isso para ampliar, aumentar a eficiência daquele sistema. Nesse modelo, nós não temos grandes lotes, nós temos pequenos lotes, lotes enxutos. Esse é um modelo pensado para estabelecer relações com um número limitado de fornecedores. Então, não vão ser muitos fornecedores, vão ser alguns fornecedores, poucos fornecedores, né? Tendo como objetivo o aumento da qualidade do produto que eu fabrico e também o pronto atendimento do pedido que eu faço de fornecimento daquele suprimento. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com a qualidade, com a pronta entrega daquele suprimento. Veja, se eu não tenho estoques muito grandes, é importante que o meu fornecedor ele entregue o mais rapidamente possível aquele suprimento que eu preciso para que eu não interrompa, não pare a minha linha de produção. Objetivos da gestão de estoque. Quando a gente fala de gestão de estoque, a gente tem que entender que há necessidade de um equilíbrio entre a disponibilidade dos produtos ou dos serviços ao consumidor e os custos necessários para mantê-la. O que quer dizer isso? Quer dizer que para eu fabricar aquele meu produto ou para eu prestar aquele meu serviço, eu vou precisar de uma rede de suprimentos para fabricar ou prestar aquele serviço, fabricar aquele produto ou prestar aquele serviço, e tudo isso gera um custo. Então há um equilíbrio entre a demanda e o quê? A possibilidade de eu prontamente produzir ou prestar um serviço na medida da demanda que aquele produto, aquele serviço aparece. Então, o gestor precisa pensar, refletir sobre a necessidade de oportunizar a minimização dos custos relativos a estoques para cada nível de serviço ao cliente. Então, fornecer prontamente aquele produto ou aquele serviço demanda custo. E o gestor precisa diminuir aqueles custos o máximo possível dentro do quê? Dentro da demanda por aquele produto ou serviço com relação a cada cliente. Então, quando falamos em disponibilidade do produto ao consumidor, essa é a primeira finalidade do gerenciamento de estoques. É atender prontamente a demanda daquele meu consumidor. Porque se eu não conseguir atendê-la, ou ele vai procurar uma outra empresa fornecedora, ou aquela situação que gerou aquela demanda pode passar e eu perder, então, a possibilidade de vender o meu produto ou o meu serviço. Quando falamos, portanto, de produto, de oferecer um produto, há uma relação entre a disponibilidade no tempo, quanto eu vou demorar para fornecer aquele produto e quais são as quantidades necessárias que estão sendo demandadas por aquele produto. Temos também que entender a relação dos custos relevantes,
que são os custos relevantes? Que englobam a aquisição daquele suprimento, a manutenção, ou até mesmo a falta de estoques. Tudo isso gera um custo. Custos. Pensem se eu tiver um estoque muito grande, eu preciso alugar um armazém, eu preciso que alguém cuide daquele armazém. Todo o dinheiro que foi investido na compra daqueles suprimentos para produzir o meu produto. Então, há uma série de custos que vão envolver a gestão e a manutenção dos estoques. Esses custos é que vão determinar a minha política de estoques. Vai valer a pena eu manter estoques mais altos? Não valerá a pena manter estoques mais altos? Tudo isso vai depender da situação que aquela empresa se encontra. Então, se a gente fizer uma análise da média das empresas, o que acontece? O volume que se investe em estoques, na manutenção de estoques, ainda é muito alto. Né? Apesar desse modelo just-in-time que muitas empresas adotam, a manutenção de estoques é um custo relevante para a empresa. Olha, veja, tem então dados aqui que dizem que o custo de manutenção de estoques pode ser muito significativo, podendo chegar de 20 a 40% do seu valor por ano. Vejam que é alto, é expressivo. Por isso a importância da administração do nível dos estoques. Tem uma finalidade muito relevante do ponto de vista econômico, que vai fazer com que a empresa, então, tenha uma posição estratégica melhor ou pior com relação às suas concorrentes. Portanto, os estoques, eles possuem um papel fundamental, como eu já falei para vocês, no posicionamento estratégico de uma empresa. Elas podem afetar negativamente ou positivamente a questão de concorrência com as outras empresas. Então, essa gestão de estoque, o que acontece? Ela afeta os objetivos, desempenho, custos, flexibilidade, confiabilidade, velocidade e qualidade. Então, ela tem um alcance muito grande, ela afeta muito, por isso ela precisa ser olhada com muita atenção. Então, temos aqui uma série de posições a favor e contra a formação e a manutenção de estoques. Vamos ver agora alguns pontos a favor da formação e da manutenção de estoques. Porque se defende que haja estoques. Primeiro, o nível de serviços prestados aos clientes. Manter aquele nível de prestação de serviços, ter a possibilidade de pronta entrega daquele serviço, daquele produto. A possibilidade também de eu comprar a matéria-prima numa determinada situação, que ela esteja mais barata, forme estoques e posso utilizar esses estoques na minha produção. Então, há uma economia de custos. Envolve também uma melhoria do serviço ao cliente. Por quê? Porque eu consigo atendê-lo de forma mais célere, mais pronta. Não preciso pedir para a empresa, para uma outra empresa fornecedora que venha aquele suprimento para depois produzir. Eu já tenho aquele suprimento, eu já consigo atender o mais prontamente possível aquela demanda por aquele serviço ou por aquele produto. Vamos ver também esse exemplo da indústria automobilística, que vocês devem ter visto no texto, né? Ele está no texto, eu trouxe aqui para a gente comentar. Um exemplo, vejam o caso das oficinas de manutenção de automóveis. Para manter uma operação de automóveis, precisa de milhares de peças.
para reposição, para fabricação. Então, um dado que foi trazido no texto é: um automóvel pode ter até 15 mil peças. Imaginem só. Foi dito a mim que quando houver essa expansão muito forte dos carros elétricos, parece que a demanda por peças para os carros cairá muito. Então, isso afetará a cadeia de suprimento de peças para a indústria automobilística. O carro, pelo que me foi passado, os carros elétricos precisam de muito menos peças do que o carro a combustão. Então, olha, finalidade de giro mais ágil, um estoque limitado das peças mais procuradas. Então, eu formo um estoque, pessoal, não formo de todas as peças. São muitas peças. Eu formo o estoque das peças que mais saem, das peças que mais eu preciso, das peças mais procuradas. É uma estratégia aqui. Redução de custos, a redução dos custos operacionais em outras atividades do sistema de suprimento, podendo compensar ou superar os custos de manutenção. Então, há que se pensar nessa possibilidade de redução de custos também. Então, vamos lá. Os estoques, segundo alguns autores, eles têm esses pontos positivos. Operações de produção mais prolongadas e mais equilibradas. Eu não corro o risco de falta de algum tipo de suprimento, eu tenho que parar a minha linha de produção até que esse suprimento venha. Com estoques, o que acontece? Eu tenho uma economia nas compras e no transporte. Eu já tenho aquele produto lá, aquela matéria-prima lá. Não preciso buscar no mercado, fazer a compra, transportar aquela matéria-prima para uma empresa para depois eu fabricar. Há também a possibilidade de pagamento por preços mais baixos pelas mercadorias compradas no presente e no futuro. Temos a inflação, temos a possibilidade de aumento do preço daqueles suprimentos. Então, em regra, eu posso comprar já aqueles suprimentos, aquelas matérias-primas, em regra, por um preço menor do que se eu fosse comprá-las em uma data posterior no futuro. Precaução em relação a eventos inesperados que afetem a disponibilidade das mercadorias. Eu já falei isso aqui. Os estoques, eu tenho uma proteção. Se acontecer alguma coisa naquela empresa que fornece o meu produto, vocês veem aqui o caso depois da pandemia, durante a pandemia, a questão dos processadores, né? Dos chips. Por isso que houve o aumento do preço dos veículos, porque eles usam muitos chips. Então, houve uma escassez de chips no mercado. Se eu tivesse mais possibilidade de chips para usar nos meus produtos, um determinado estoque, eu não sofreria tanto como eu sofri no caso da pandemia, em que redes de suprimentos elas foram interrompidas. Então, pensar no estoque também com essa questão da precaução, da prevenção, de uma segurança. Por outro lado, a gente tem que ver que não há só pontos positivos, mas há pontos negativos também. O que acontece? Ter o estoque lá me dá uma segurança. O que acontece? A estrutura da rede minha de produção, quando eu não tenho estoques, ela precisa ser perfeita. Ela precisa ser o mais eficiente possível. Para quê? Porque eu preciso produzir aquele produto, ter a matéria-prima para produzir, porque eu não tenho estoque. Eu preciso, então, pedir determinada matéria-prima na medida certa. Então, quando não há estoque,
há uma maior possibilidade de eu já detectar problemas na minha operação de produção. Os estoques, eles acabam tornando ineficiente a minha linha de produção, porque eles dificultam a detecção, a percepção de algum tipo de problema na minha linha de produção. Então, há uma maior facilidade de gerenciamento sobre a segurança dos estoques. E quando a gente tem estoque, está seguro, está tranquilo. Se nós temos um estoque limitado ou não temos um estoque, eu preciso ser perfeito. E ser perfeito significa ser eficiente. Então, os críticos dos estoques dizem, eles são um desperdício. Eles não agregam valores aos produtos dos estoques. Eles não aumentam a minha produtividade. Eles não aumentam a minha rentabilidade. É um dinheiro lá parado. Eles desviam a atenção da existência de problemas de qualidade. Prejudicam o aumento constante da qualidade do meu produto. Lote econômico de compras, política de estoque, determinação da conveniência temporal e da quantidade de compras. Então, é importante nessa política de estoque saber quando eu devo comprar aquelas matérias-primas. Só quando? Não. Qual é a quantidade devida a ser comprada? Vai depender da situação daquela empresa. O primeiro ponto, a decisão sobre a possibilidade de compra ou de fabricação. Ou seja, é melhor que eu compre aquela matéria-prima ou eu fabrique? Qual é a quantidade necessária para suprir a demanda dos meus produtos? Onde ficará esse estoque? Qual ponto? Qual o melhor lugar para eu armazenar aquelas matérias-primas? Então, há uma influência sobre uma variedade de fatores, como ponto de reposição, que define quando um pedido de reabastecimento é iniciado, o estoque médio e giro de estoque, sendo que essas variáveis se relacionam entre si. Então, uma série de variáveis vão definir qual será a minha política de estoques. Ponto de reposição. O que é esse ponto de reposição? Ele estabelece quando um pedido de reabastecimento deve ser solicitado. Quando eu faço esse pedido para reabastecer meu estoque de suprimentos? Isso é uma decisão muito importante. Qual é o tamanho do lote? O tamanho do lote vai ser um equilíbrio entre o custo de manutenção de estoques com o custo do pedido. Nisso, nós temos que o estoque médio equivale à metade do tamanho do pedido de compra. E há uma relação direta entre o tamanho do pedido de compra e o estoque médio e o custo anual de manutenção de estoques. Então, vejam, essa relação. Qual o tamanho do pedido da minha compra? Qual é o meu estoque médio? E qual é o custo de manutenção anual de manutenção desses estoques? Então, existe uma relação inversa entre o tamanho do pedido de compra e o custo total do pedido, já que menos pedidos são necessários por período, tá? Técnica do leque. O que é o leque? Leque, anotem aí, é o lote econômico de compra. É uma técnica para decidir o quanto de um item pedir para reabastecer o estoque. Então,
Há uma identificação da quantidade capaz de minimizar o custo combinado de manutenção de estoques e de pedidos. O leque significa a identificação do equilíbrio entre dois componentes críticos do custo: o custo do pedido e o custo da manutenção do estoque médio. O custo do meu pedido por aquela matéria-prima e de quanto eu vou gastar para manter o estoque, esse estoque médio. Não é só, vocês têm que entender que não é só o custo de adquirir aquele suprimento, mas de manter. A divisão do leque pela demanda anual significa a determinação de dois aspectos fundamentais da política de estoques. Quais são? Frequência e o tamanho dos pedidos de reabastecimento. Qual a frequência que eu faço esses pedidos? E qual o tamanho desses pedidos? Isso minimiza o custo total do estoque cíclico. E o cálculo do leque? O cálculo do leque, ele engloba a necessidade de identificação dos custos associados aos pedidos e à manutenção dos estoques. Vamos ver alguns dos pressupostos de cálculo do leque, tá? Que o autor salientou. Então, vejam só, é a demanda totalmente atendida, a taxa de demanda contínua, constante conhecida, a duração constante conhecida do ciclo de atividades de reabastecimento, o preço constante para o produto, independentemente do tamanho do pedido de compra ou do tempo. O horizonte de planejamento infinito, a inexistência de interação entre vários itens de estoque e a inexistência de estoque em trânsito e disponibilidade de capital ilimitado. Agora vimos da aquisição e de produção, é o lote econômico de produção, que ele tem um conceito muito semelhante ao leque. E ele é focado no quê? Nos custos de produção. Então, há uma identificação da quantidade a ser produzida capaz de minimizar o custo total em função dos custos de setup, ou seja, de produção, e de armazenagem. Qual é a quantidade a ser produzida que ela vai minimizar tanto o meu custo de produção quanto o meu custo de armazenagem. Tá? Essa é uma técnica de produção, gestão da produção. Exemplo, o gerente de uma fábrica precisa decidir o tamanho do lote de um determinado tipo de produto para processar. A demanda de cada um dos tipos de produto fabricados é razoavelmente constante, em 80 mil unidades por mês, sendo que um mês tem 160 horas de produção. As linhas de produção trabalham uma taxa de 3.000 unidades por hora, mas precisam de 1 hora para serem limpas e reprogramadas entre os diferentes produtos. O custo de cada troca de trabalho de capacidade de produção perdida foi calculado em R$ 100 por hora. O custo de manutenção de estoque são contados a um centavo, né? 1 centavo por garrafa mês. Estratégias para a gestão de estoque. Primeira etapa do processo de desenvolvimento da estratégia de gestão de estoque é a classificação dos produtos e mercados. A classificação de produto e mercado também é chamada de classificação ou curva ABC ou curva 8x20. Anotem isso no caderno. Como se dá essa classificação? É chamada classificação ou curva ABC ou curva 80x20. Vamos ver o que significa isso.
é uma técnica de agrupamento de produtos, mercados ou clientes com características semelhantes. Como é feita essa classificação? Ela é baseada na estratégia e nos objetivos de serviço da organização. Os produtos e mercados não têm o mesmo grau de importância. Varia a importância daquele produto e daquele mercado. Então, como são feitas essas classificações, pessoal? Primeiro, pelas vendas, quantidade de vendas, a margem de lucro, a fatia do mercado, a competitividade, o valor de estoque. Tudo isso vai dar base para essas classificações e organização dos produtos e dos mercados. Então, foi constatado que um pequeno grupo de produtos é responsável por um alto percentual do volume global, o que constitui a demanda da regra, o princípio 80/20 ou lei de Pareto. Então, vamos supor que a empresa fabrica diversos tipos de produtos, mas um determinado tipo de produto é o que é o mais dá volume de venda para aquela empresa. Vamos pensar na Apple. Acredito que os celulares da Apple hoje são o principal produto de venda daquela empresa. Então, a categoria dos itens classificados e agrupados, ela recebe um rótulo, tá? Produtos de alta rotatividade e alto volume são denominados como item A, os mais importantes. Produtos de volume moderado, B. Produtos de baixo volume ou de baixa rotatividade, C. Por isso que se dá o nome da classificação A, B, C. Outra utilização do conceito 80/20 e da classificação ABC: agrupar produtos em um armazém ou ponto de estocagem. Então, posso fazer essa mesma classificação para, isso é muito importante, tá? Para os produtos em um armazém, para os produtos em estocagem, porque vão ter determinados produtos, suprimentos, matérias-primas que são muito necessitadas, que são muito importantes. Então, elas vão ter um lugar no espaço especial. Estarão classificadas de acordo com isso. Então, a utilização da classificação para determinar o local de cada item dentro do armazém. As matérias-primas e suprimentos não vão ficar dentro do armazém, sem nenhuma ordem, sem nenhuma organização. Eu posso organizá-los por essa classificação, tá? Então, os itens que têm uma rotatividade maior, uma saída maior, uma demanda maior, são colocados dentro do armazém em locais de mais fácil acesso. Não vou colocar lá no fundo, difícil pegar. Não, tem lógica. Então, as etapas do processo de gestão de estoque: classificação dos produtos e dos mercados. Quais são os mais importantes? Quais são os produtos que eu vendo mais? Qual é o maior mercado? Quem compra de mim mais? Tá? Quais são as estratégias, então, para cada uma das classificações? Como eu vou implementar essas políticas? Como eu vou implementar esses parâmetros? Estratégias para gerenciamento de estoques, a diversidade de concepções. Então, quando eu falo de gerenciamento de estoques, eu tenho várias concepções. Nós vimos do Just in Time, né? Que utiliza o método Kanban. O Just in Time, ele evita possuir estoques. Ele não utiliza estoques de segurança, tá? Então, é isso que acontece. Depois há uma concepção do chamado controle Kanban. Depois há também uma concepção da utilização de estoques de segurança. Há várias concepções. Umas que acham que é bom ter estoque, outras acham que não é bom ter estoque, etc. De segurança e do just in time, elas são opostas. O just in time, ele diz que não deve haver nem mesmo estoques de segurança. Então, os estoques são vistos como benéficos.
produtos. Os estoques de segurança, eles possuem uma proteção para o sistema produtivo contra eventos que causem a parada do fluxo de produção, tá? Atraso de fornecedores, falta de peças. Então, nós estamos aqui falando dessas diferentes concepções com relação ao estoque, tá? Essa concepção que eu estou passando agora para vocês é a concepção mais tradicional. Os estoques de segurança, há uma aplicação de cálculos estatísticos que levam em consideração diversos elementos, como previsão de falhas, tamanho do lote, níveis desejados de atendimento ao cliente e o índice de lead time, ou seja, o tempo de ciclo do período de previsão. Voltemos aqui para a concepção do just-in-time. Ele surgiu pela Toyota, que vocês conhecem, né? O sistema Toyota de produção foi desenvolvido a partir de 1947 e tinha como objetivo identificar e eliminar desperdícios. Então, a just-in-time é a produção de bens e serviços no instante exato de sua necessidade. Nem antes, porque geraria estoques, nem depois, o que levaria à espera. E é uma forte preocupação com a qualidade, eficiência e o aprimoramento da produtividade. O just-in-time, ele não protege a operação como as concepções tradicionais, que consideram os estoques como uma reserva técnica necessária. O just-in-time, ele objetiva eliminar a necessidade de estoques. Daí temos o conceito japonês do Kaizen, que é o aprimoramento contínuo, metas para atingir nível zero em fatores como defeito, tempo de preparação, setup, estoque, movimentação, quebra e LED, ou tempo de ciclo. O controle Kanban é um dos principais instrumentos do just-in-time no desempenho do planejamento e do controle da produção. O Kanban é a alteração do modelo de produção. Sistema tradicional, ela era empurrada, a etapa ou célula anterior empurra o material, ditando o ritmo da operação seguinte. O Kanban passa a ser puxada, eu preciso daquele suprimento. A operação sinaliza sua necessidade para a etapa ou célula anterior. O Kanban é um estágio cliente, avisa um estágio fornecedor que mais materiais precisam ser enviados. Então, é uma lógica inversa da demanda. Certo? Então, essas são as nossas referências da aula. Estudem, não deixem de fazer a revisão do conteúdo. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Um abraço para vocês. Até mais.